Certo, então primeiro eu queria perguntar para vocês se vocês já viram. Tainara, já colocou a segunda lista lá na. Já coloquei a segunda lista e o trabalho de programação também. Tá. Então, eu não sei se vocês já Ouviu? visualizaram uma Alô? área agora tem um trabalho de programação para vocês, um trabalhinho bem simples, tá bom? Na verdade, a quinta questão da lista 1, mas a gente mudou alguns parâmetros e pediu algumas coisas a mais, tá bom? A gente também tem uma segunda lista de exercícios, tá? E se você tiver alguma dificuldade de resolver, resolver em sala de aula, tá bom? Quem tiver interesse em resolver pode enviar a solução para mim, eu vou dizer se está certo ou errado, ou então, quem quiser falar sobre uma questão específica, não esteja conseguindo fazer, também pode falar comigo para marcar um horário fora de sala de aula, tá bom? Então, esses são os avisos paroquiais que eu tinha para dar. Em relação a nosso conteúdo, eu vou estar retomando agora. Então, só fazendo um breve refresco aí para vocês, porque a gente já faz um tempo que não tem aula de conteúdo, né? Na última aula eu tinha começado essa parte que a gente ia falar de arquitetura RAM, tecnologias para o transporte. E nós tínhamos falado sobre o que seria uma arquitetura RAM, que acaba sendo a rede de acesso por rádio. Explicamos que ela seria a última linha de comunicação com o usuário, basicamente essa composição de estação base, link aéreo e unidade de usuário. E explicamos também sobre o que liga essa RAM ou a tua estação base à rede núcleo da operadora, que seria o backhaul, que muitas vezes nós conhecemos como penúltima milha. Eu dei alguns exemplos práticos nas antenas, de onde ficam os elementos antenas, onde ficam os lados de backhaul, onde ficam os armários contendo equipamentos. E expliquei sobre a arquitetura All-in-One e a arquitetura que é mais usada atualmente, que é a DRAM, certo? Expliquei sobre alguns problemas que a arquitetura DRAM tem atualmente, no caso, seria a mudança de tráfego dinâmico, o tráfego não é estático, a capacidade pode variar de célula para célula, problemas de handover, entre outras coisas. Expliquei sobre os problemas de expansão de largura de banda que você tem ao colocar um front-haul digitalizado com DRAM. E aí, baseado nesses problemas, eu introduzi a CRAM, aonde você tem a última milha da rede, a penúltima milha da rede, que agora vira o front-haul, que é o que vai ligar um hotel de BBU, que é onde vai ficar a sua central de processamento, basicamente, até a localidade das estações base, onde você vai ter unidades distribuídas ou cabeças de rádio que vão ter funções de processamento mais simples. E esses hotéis de BBU vão ser ligados por backhaul à rede agregadora do operador, à rede central do operador. E eu introduzi também o conceito de functional splitting, ou seja, aqui você pode passar a parte das funções de processamento para RH e parte para BBU e acabar diminuindo a demanda de front-haul que ficava muito alta nos sistemas de RAN, na conexão que existia entre BBU e RU, certo? Então, você tinha essa alternativa. Eu apresentei ou falei um pouco sobre cada uma dessas alternativas. Nas dúvidas, vocês podem voltar na gravação e ver o que eu falei sobre cada uma delas. Então, eu terminei de falar de functional splitting, e aí a gente começou a ideia. Então, essa é uma rede móvel. Você tem a rede núcleo, você tem o backhaul, você tem o fronthaul e você tem a rede de acesso por rádio, sendo que o fronthaul mais o backhaul, eles formam o que a gente chama de rede de transporte. Eu falei que as redes de transporte poderiam ter várias topologias, eu introduzi quais seriam: anel, estrela, árvore, barramento. A verdade é que redes práticas acabam sendo uma mistura de todas essas topologias. E eu, por fim, resumi algumas tecnologias e como elas se aplicam dentro disso, como tecnologias de transporte, como é que fica o desempenho delas, assim, algumas características bem simples. O que nós íamos fazer na aula atual? Falar um pouco sobre cada uma dessas tecnologias em separado, tanto cabos de cobre, como fibra óptica, quanto micro-onda, quanto satélite. Então, eu ia perguntar, alguém tem alguma dúvida do contexto passado ou algo que ainda não conseguiu esclarecer sobre RAM ou sobre coisa, porque eu já vou dar prosseguimento. Beleza, então eu vou seguir, certo? Então, o primeiro que eu vou falar vai ser tecnologias baseadas em cabos de cobre, tudo bem?
Aonde a gente encontra esse tipo de sistema? A gente encontra, por exemplo, naqueles cabos de rede que nós chamamos de cabo Cat5.5, mas que já viraram tão comuns que a gente chama simplesmente de cabos de rede. São cabos com pares trançados. No caso, eles fazem uma transmissão do tipo diferencial, certo? Onde cada par transmite um conjunto de informações separadas. É uma forma que se tem de fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho exemplificando essa categoria um cabo Cat5.5, mas existem outros tipos de cabos de cobre ou cabos metálicos para transmissão de informação. Outro muito famoso é o cabo coaxial. É um cabo onde você vai ter um fio metálico que vai ser coberto por um dielétrico, que vai ser coberto por uma malha metálica, que vai ser coberta por alguma camada protetora, certo? Esse tipo de sistema aqui, quando ele opera com múltiplos cabos múltiplos fios dentro de um cabo, como ocorre dentro do cabo Cat5e, existem algumas interferências que a gente tem que considerar, porque esses cabos, cada um trafegando uma informação separada dentro de cada um deles, podem acabar por interferir um no outro, certo? O nome dessas interferências a gente chama de Next Effect, tá? No caso, a Next é o que nós chamamos de Knee-End e Effect é o que nós chamamos de Far-End, ou seja, eu acho que é isso, né, Dainara? Estou confundindo. Porque Near Tá certo. Near End Crosstalk. Crosstalk. Essa coisa que nós chamamos de vazar informação de um par ou de um cabo para outro, a gente chama de crosstalk, que em português é um nome chamado de afonia, mas a gente quase não usa esse termo, a gente usa mais crosstalk mesmo, tá bom? Então, o crosstalk, ele acaba atrapalhando, né? Você pode imaginar como se fosse 4 pessoas numa sala. Só 2 estariam falando entre si, mas a outra acaba ouvindo, um par acaba ouvindo a conversa do outro par e as coisas acabam se misturando. É mais ou menos o que acontece também, tá bom? O near-end crosstalk é a interferência que você vai ter no começo do cabo, basicamente, ou no começo da direção de downstream, não necessariamente, é no começo do cabo, no começo da transmissão. Nós costumamos apresentar desse jeito, certo? Que um cabo vai causar no outro. E o far end, o fact, ele já vai ser a interferência que um cabo vai causar no final da transmissão em relação ao outro, ou seja, uma é antes de passar pela função de transmissão do cabo e outra é por depois de passar pela função de transmissão do cabo. Seria um negócio assim, né, Dainara? Tu que era mais dessa área. É isso mesmo. No caso, o Next é aquilo que voltou para a nossa operadora, mas aí atravessou de um cabo para o outro, e o Fact é o que chegou para outra ponta, né? Também atravessando de um cabo para o outro. Exato. Então, esses são alguns conceitos básicos que a gente vai ter em cabos de cobre, certo? Então, só para vocês lembrarem, transmissão diferencial, fax, NECT, colocar múltiplos fios ou múltiplos cabos dentro de um cabo maior. E a gente também tem mais uma propriedadezinha dentro desses sistemas que se baseiam em cabos de cobre, que é o que a gente chama de blindagem, tá bom? No caso, esse cabo coaxial aqui, ele é blindado. Alguém sabe me dizer por que ele é blindado? Olha, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Ele é blindado que eu acredito, né, na minha opinião, que seja para prevenir de uma interferência bem alta, por exemplo, assim, ele passar perto de fios elétricos, algo que pode gerar uma interferência bem grande nele. Exato. A blindagem é para prevenir interferências, tudo bem? Só que eu quero saber por que ele é blindado. Consegue me explicar por que esse cabo coaxial que está aparecendo aí é blindado? Ah, o porquê eu já não sei, realmente não sei. Alguém sabe me dizer? Tá, Dainara, tu quer ajudar o pessoal? No caso, é bem parecido com o que ele falou, mas, tipo, como a gente vai ter vários cabos próximos um do outro, então a gente precisa impedir que esse cabo aqui, o coaxial, interfira nele, né? Então, a energia eletromagnética vai se manter aqui dentro, já que no metal, né, o campo eletromagnético vai ser zero. Então, isso vai fazer com que a gente tenha nossas reflexões dentro do próprio cabo, e fora também os outros cabos, eles vão impedir de que a interferência de outros cabos chegam nele, né? O que a gente chama de alien crosstalk, né? Que seria quando a gente tem outro sistema interferindo no nosso sistema. Então, a blindagem, ela tem essa... Ainda tem essa propriedade.
Porque o que acontece é que o crosstalk seria entre esses dois pares transmitindo informações diferentes dentro de um mesmo cabo. Mas tu ainda tem alien crosstalk, que às vezes é de um cabo para outro cabo. E às vezes esses cabos nem precisam ser do mesmo tipo de sistema para causar crosstalk um no outro. Mas como a Dainara falou, esse cabo ele é eles têm que blindado. estar operando na mesma frequência, no caso, né? Se eles tiverem... Também, mas não necessariamente tem que ser o mesmo tipo de sistema. Mas Não aqui, precisa. esse cabo, ele é blindado justamente pelo que a Dainara falou, por causa da malha metálica, tá bom? A malha metálica vai, tecnicamente, deveria anular o campo eletromagnético, como ela falou, nem sempre isso acontece, porque os cabos têm imperfeições. Mas, beleza. Então, essa é a ideia do cabo coaxial. Existem cabos de rede, similares a esse Cat5e que eu estou apresentando bem aqui, que são blindados? Existem. Existem cabos que blindam tanto por fora quanto blindam cada par para evitar a informação. Notavelmente, esse tipo de cabo acaba sendo bem mais caro e é por isso que a gente não costuma ver a implementação deles por aí. São cabos do tipo Cat6 e Cat7, ou seja, Cat6 e Cat7, tá bom? Em relação ao cobre, ficou mais alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Tranquilo, pode prosseguir. Tainara, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que tu vai apresentar mais ainda sobre o cobre no próximo slide, não? Vou. No caso, o cobre, ele é o seguinte, esse é o cobre físico, é como o cobre está implementado aí na rede, mas notavelmente a gente tem que utilizar algum protocolo de comunicação para poder utilizar o cobre, certo? Como tecnologia de transporte banda larga, tá bom? Existem duas tecnologias principais hoje em dia em termos de redes de acesso fixa ou redes de transporte usando tecnologias de cobre. Quais são elas? Uma delas é a DSL e outra delas é a tecnologia DOCSIS. Algum aluno já ouviu falar delas? Eu já ouvi falar da DSL. Que Uhum. é como se fosse descagem, né? Através de... Descagem não, desculpa. Como se fosse aquelas internet da Oi Móvel, né? Que ela utiliza. A Oi Móvel antigamente... Não, a Oi Móvel nunca utilizou Oi DSL, Fix, mas... não, Oi Móvel não, desculpa. A internet da banda larga da Oi, né? a Utilizava Oi antigamente. Velox Oi antigamente Velox, costumava isso, Oi Velox. utilizar DSL. Então a Oi Velox trabalhava com DSL mas recentemente a Oi parou com o DSL e começou a trabalhar só com FTTH. Mas sim, eles trabalhavam com DSL. Então, o DSL ele é nada mais, nada menos do que um padrão de comunicação que vai fornecer banda larga ao usuário. A sigla significa Digital Subscribe Line, ou seja, linha digital de assinante, tá bom? Então, a ideia é fornecer um sistema utilizando a infraestrutura telefônica que já existe, que geralmente funciona com comunicação diferencial, por exemplo, utilizando pares trançados, certo? Mas fazer um sinal de dados digital circular numa frequência diferente daquela usada para telefonia, para assim fornecer sinal de internet, sinal banda larga ao usuário. Vocês conseguiram entender? Sim, no caso, não sei se tu vai explicar mais na frente, André, mas eu queria entender como é que funciona para eles poderem mandar, por exemplo, assim, a telefonia e a internet no mesmo par de fibra, no mesmo par Eles de operam. par trançado, né? É simples, eles estão operando em frequências diferentes. Basicamente é isso. Tu tem que imaginar como o sinal de voz ele é uma banda e ele está numa determinada faixa de frequência. O sinal de dados é outra banda e ele está numa determinada faixa de frequência e essas bandas não se cruzam, entendeu? Basicamente desse jeito. Por isso que eu não sei se tu chegou a ter o Oi Velox em casa, mas quem tinha, se quisesse usar o sinal de telefonia, precisava colocar um filtrozinho, que era o filtro de telefone. Não sei se vocês lembram, aí vocês precisavam colocar esse filtro para poder usar o telefone. Eu lembro. Pois é. Então, nessa época, a gente tem a tecnologia de acesso DSL. E aí, o DSL em si, ele já é bastante antigo, não é uma tecnologia nova. Eu não sei de quando exatamente é. Tu sabe de quando é, Dainara, o DSL? Não, o Ana também não. Eu não sei se o professor sabe. Professor, se hoje... nem sei. Desde que se coloca dados em par trançado, né? Ele está aí, né? Então, antes você tinha só voz, né? E depois transformou linha digital, por isso ficou digital, né? Sim. Entende?
E por isso que veio depois o ADSL e TDSL, que né, analógico digital. Então, antes, você pedia uma linha dedicada de dados. O predecessor deles era um sistema chamado RDSI. Se vocês não tem ninguém aí estudando história da engenharia, né? Isso aí já fica, né? Mas no final, no meado dos anos 70, né? Antes da fibra ótica, mas ela chamava RDSI, Describe Digital, Remote Digital, mas era o RDSI, que era o predecessor. Aqui né? está Então, dizendo... você fazia uma linha, ver se eu me lembro aí, né? Eu fiquei reprovado nessas matérias aí no meu curso. Era hot top, né? Então, você estava começando a utilizar essa estrutura para digital, certo? Mas chamava o RDSI. Aí depois que veio essa denominação, a DSL, né? Aí foi modernizando e tem alguns saltos, né? Um dos caras que deu um salto danado aí foi o Tioff, né? O Tioff, basicamente, se vocês lerem lá, ele é o Tioff, ele é do MIT, ou de Stanford, um desses grupos, que é o dono daquela empresa da Asia, né? Primeiro sobre isso. O Tioff, ele, na realidade, ele é o cara que pega um bocado de sinal, faz um split, né? Tipo um MIMO, né? E joga na linha, né? Então, na realidade, a ideia de MIMO, né? Tanto que você fala, isso é MIMO ou não é MIMO? Porque ele pega, divide o sinal, né? Ele pega a banda, coloca vários sinais por várias linhas, depois monta. Isso vocês já estudaram. Vocês participaram do Ericsson, né? Então, se você pegar aqui esse desenho de você aí de cima, do ADSL, né? Do ADSL, que está em torno de 5 quilômetros, né? Menor do que 5 quilômetros, mas com sinal que vai de 10 a 2 mega. Na realidade, tem uma DSL antes desse que era em torno de 2 mega. Você comprava 2 mega. A universidade ligou o campus, o 2 mega. E a gente pagava 70 mil reais por isso, para ligar. Né? Se virava nos 30 aí. Mas também não tinha jogos, né? Nem esses filmes aí populares que vocês baixam, né? Então não tinha essa facilidade, mas o pessoal ligava, era comunicação binária aí, né? Mas era em torno de 2 quilômetros, o ADSL tinha o ADSL+, o ADSL2, mas era isso, em torno de 5 quilômetros. E uma taxa um pouco menor do que isso, 2 megabits, né? Sim. Então, praticamente, nós acompanhamos na Universidade Federal do Pará até o GFEST, né? Até o MGFEST, na realidade. Nós trabalhamos em pesquisa em todas essas linhas. Eu deixo vocês à vontade, Dainara, André, dentro dessa disciplina. Se eles quiserem marcar uma visita dentro de um foi programado, né? Pega aí só 11 alunos que assistem mesmo, divide 2 turmas de 5 e mostra lá os laboratórios, né? Vocês trabalharam no ADSL ainda? Não, né? Eu cheguei a trabalhar um pouco... Não, ADSL não, eu já fui trabalhar já no GFEST, né? Eu também. Mas, de qualquer forma, lá tem um simulador de linha, né? Tem os cabos passados. Nós temos uma rede aí em torno da faculdade com 24 quilômetros de par trançado, em várias tecnologias associadas a essa, né? Sim. Então, a centralzinha, a gente tem um sistema desse, com modem montado, né? Que era justamente para entender e acompanhar essa evolução. Mas é isso, isso aí é a história. Mas está lá, né? Está lá. Na realidade, esse mundo cabo agora, ele, como o próprio Tioff diz, né? Mas ele não morreu ainda porque eu falo em termos de tecnologia. Se você pegar um avião, por exemplo, o sistema de controle do avião não é sem fio, né? Os cabos estão ligados ali. Então, continua tendo esse problema de crosstalk, mas é outro cabo, mas tem o sistema de controle lá e a taxa é rápida. Mesma coisa em carro, certo? Aí coloca a fibra, mas tem hora que não dá para botar fibra. Garantia, queima, então dá ter um mercado.
para cobre, né? Mas não é esse cobre, já é um outro cobre. Aí eu acho que vocês leram sobre isso. Tem uma hora que a própria rugosidade do cobre não atende, a impedância muda muito, então, aí já prejudica muito essa taxa, teria que gastar bastante no circuito de compensação, né? Mas também dentro de CPDs, né? Porque aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde é que a velocidade é maior? É no cabo ou na fibra? Para mim, professor? Pode ser, todo mundo. Na fibra. Só tem duas. A velocidade de propagação da onda nos dois é a velocidade da luz, no caso, né? É a onda eletromagnética se propagando. Tá, mas no cobre é o elétron, né? No cobre é o elétron. Mas o elétron também não se propagaria na velocidade da luz lá? Ou então meio mas na fibra é o dielétrico, né? Na fibra é o dielétrico. A equação da fibra é 1,4, então é 66%. Ah, entendi. Aí tu tem mais largura de banda, né? Claro que ele está falando 66% da luz, né? Uhum. Só que o outro tem largura de banda. Então tá falando de um aí que tu não consegue falar tu não tem mais de 100 mega de largura de banda, e com 100 mega lá tu tá com uma atenuação lá em cima. Então é um canal entendi. bichado e do outro canal limpo. Mas Entendi. cuidado que o elétron engana, né? Então, eu quero dizer assim, se um dia você tiver não é à toa que se vai para supercondutividade, né? Esses outros materiais é isso. Se um dia você conseguir fazer uma transmissão de circuito de elétron, né? Então é interessante. Então, por isso que em alguns CPDs, só voltando, né? Por isso que em alguns CPDs tem cabos especiais lá rodando, interconectando supercomputadores. Então, se vocês digitarem e colocarem ecossistema de cabo coaxial, vocês vão ver algumas coisas relacionadas a isso. Ou seja, essa tecnologia foi para nichos específicos, mas sai do entorno do nosso curso aqui, porque do nosso curso aqui, o André já falou para vocês, olha, a gente tem que ligar sistemas com altas taxas aí no mundo real, aí no meio da rua, certo? E precisa de mais de 200 metros, 300 metros. Aí um cabo desse não garante mais esse sistema, né? Para garantir isso, teria que ter muito processamento, e processamento é atraso. Aí, quando entra o atraso, cai de novo no que o André falou lá no começo, né? Que um sistema de quinta geração tem um atraso fim a fim de... Aí o André sabe melhor do que eu de quanto. Então, os circuitos não permitem isso, o canal não permite isso. Mas 10 metros disso ligado no supercomputador, então eles estão lá, né? Cabo, só para... Assim, então, tem nicho específico. Então, se tem nicho específico, tem gente ganhando dinheiro nisso ainda. Um deles é o Xioff, né? Uhum. E o Xioff também, que continua insistindo naquela ideia de deixar o cabo coaxial, né? O par trançado, e aí transmitir, aí não mais o modo TM, né? TM, Sim. transmite modos também nos espaços lá, entre os cabos, no dielétrico, ou seja, está fazendo uma multiplexação espacial para comunicação, e isso aí a gente também, foi onde a gente saiu do projeto na pesquisa, né? Que a gente viu aí que a gente fala em torno de terabit. Quanto, Dainara? Você fez essa conta, né? Terabit por segundo em distâncias bem curtas. Quanto? Chega a... Não, é um pouco menos. 1 terabit por segundo, eu acho que chega em distâncias bem curtas. Em quantos metros? 1 metro, 5 metros. Pois é. Mas tecnologia está aí para isso. 1 metro, terabit, 1 metro, isso atende, às vezes, um CPD nesses cabos aí. Mas é isso, é curiosidade, tá? Divirtam-se aí. Mas mostra para o pessoal o laboratório aí, quando der, né? Pode combinar aí. O nosso curso vai até o ano que vem, né? Uhum. 4 de Pode se fevereiro. organizar para o ano que vem e para visitar o laboratório. Aí eu mostro a parte de ótica também, assim, que a gente tem lá. Pode se programar para fazer isso. Tudo bem. Então, continuando, pessoal, é que nem o professor falou. Antigamente, a rede de cobre está aí há muito, muito, muito tempo. Redes telefônicas já existem, basicamente, há quase centenas de anos. Se a gente for parar para pensar, o telefone é uma invenção já meio antiga. Certo? Pelo menos o fixo, né? Então, realmente, como ele falou, eu não sabia, estava fora do meu conhecimento, mas existia, numa pesquisa rápida na internet, existia uma rede digital de serviços entregados, da IRDSI, a sigla,
e realmente ela tinha um canal de transmissão que ou era voz ou era dados, e para você ter dados você tinha que ter um cabo dedicado, né, nesse caso, ter um par dedicado que transmitia só dados. Só que o DSL ele já permite voz e dados, né, que operam em frequências diferentes, e como o professor João falou, a tecnologia DSL ela foi evoluindo com o passar dos anos, certo? No caso, o que foi acontecendo essencialmente é que conforme o DSL ia evoluindo, a distância do cabo, ou a distância do cabo que o cabo percorria até, por exemplo, a residência do usuário, o ponto de, ou até onde está o ponto de acesso, né, ela ia diminuindo. Por exemplo, o padrão ADSL, que é Asymmetric DSL, ela era até 5 km. O padrão VDSL, que eu acho que é Vectored, não é DSL, que aqui tu já vai utilizar algumas técnicas de mitigação de interferência entre diferentes pares, já era 2 km. E aí, não, o VDSL não, o VDSL era outra coisa. Porque tem o VDSL normal e o VDSL vetorizado, que é esse Vectored que eu falei, que era menor que 1 km. Já tinha o GFast, que já é para distância até 250 metros, e você também já tinha o MGFast, que já é para distâncias até só 50 metros. E o que a gente nota é que conforme a gente foi diminuindo o tamanho do cabo de cobre, não é, a taxa de transmissão ela foi aumentando. Só que isso aqui é a relação no fim que o professor falou, porque o que ocorre no fim das contas é que quanto menor o enlace de cobre, maior é a largura de banda em hertz útil que tu pode utilizar para transmitir dados. Consequentemente, como tu tem uma largura de banda maior para te transmitir dados, tu acaba aumentando tua taxa de transmissão. Que é por isso que a gente chegou, por isso que o professor falou, para essa tecnologia a gente tinha uma banda bem baixinha, era uma banda só de tantos megahertz, entendeu? E a gente pagava 70 mil por isso. Porque era muito antigamente, e mesmo assim, só uma banda dessa já dava um valor bem alto, certo? Só que conforme a gente foi diminuindo o cabo, mais banda pode ser usada e, consequentemente, maior capacidade que a gente pode transmitir. Essencialmente, a tecnologia DSL, você vai perceber também que ela não é uma tecnologia exclusiva de cobre. De fato, nenhuma dessas tecnologias baseadas em cabos de cobre, elas são exclusivamente de cobre. Ela utiliza um pedaço de fibra óptica, certo? Então, até certo ponto ela é fibra óptica, mas até uma outra distância ela vai ser cobre, certo? E a evolução da tecnologia, ela tende a aumentar o tamanho da fibra óptica e diminuir o tamanho do cobre, por todas as considerações que já foram faladas antes. O cobre ele vai acabar tendo uma capacidade bem limitada quando você diminui por efeitos de impedância, por efeitos da banda que pode passar sobre ele, a não ser que você diminua cada vez mais e mais e mais as distâncias, ao ponto de que atualmente já se fala em utilizar cobre somente em aplicações de nicho, como o professor falou, certo? Mas ele ainda tem algumas aplicações externas em redes de fronthaul, talvez, por exemplo, se a distância for muito curta, porque a infraestrutura de cobre ela já está largamente implementada por aí, então talvez dê para aproveitar sem gastar muito. Mas eu vou entrar em detalhes nisso mais na frente, tá bom? Junto ao DSL, né, a outra tecnologia que é bem popular dentro das redes de acesso baseado em cobres, ou redes que são utilizadas para transporte baseado em cobres, é a tecnologia DOCSIS, certo? Enquanto a tecnologia DOCSIS ela surgiu para aproveitar a infraestrutura de telefonia para transmitir dados, a DSL surgiu para isso, aproveitar a infraestrutura de telefonia para transmitir dados, a tecnologia DOCSIS ela já surge com a ideia de aproveitar a infraestrutura de TV a cabo para transmitir dados, certo? Então, essencialmente, o que vai acontecer é que num sistema de cabos coaxiais de TV a cabo, os sistemas funcionavam da seguinte forma: você tinha um cabo que passava por algum divisor, e aí você tinha um TEP, certo? Esse TEP enviava o sinal para uma residência, enviava para a próxima, e você tinha alguns amplificadores no caminho, porque a cada divisor e a cada TEP que você passa, você acaba perdendo potência no sinal, porque esses divisores acabavam dividindo igualmente a potência no sinal, e cada vez que tu passa por um TEP, tu divide tua potência por meio também. Então, teu sinal precisava ser reforçado por amplificadores, tá? Então, isso era mais ou menos um sistema de televisão a cabo, por exemplo, que você teria, certo? E, eventualmente, se aproveitou esses sistemas para que houvesse interação com o usuário. O DOCSIS começou nada mais, nada menos como uma tecnologia para tentar prover um sistema de TV cabeado que fosse interativo com o usuário. Acabou não dando muito certo e depois eles partiram para transformar isso com um tipo de tecnologia de
acesso de dados, tá bom? Para a internet, nesse caso. Então, a ideia é a mesma. Você tem uma fibra que vai se ligar até um ponto, um nó remoto. A partir desse nó remoto vai sair os enlaces de cobre. Aonde você tem como ter várias configurações. Algumas com divisores ou algumas que já vão utilizar enlaces ponto a ponto de cobre, tá bom? Então, isso vai variar dependendo do padrão DOCSIS que a gente está considerando. O DOCSIS, assim como o DSL, ele teve várias versões. Você teve o DOCSIS 1.0, você teve o DOCSIS 2.0, você teve o DOCSIS 3.0 e agora você tem o DOCSIS 3.1. O DOCSIS 3.0 é esse apresentado ainda na figura A, certo? Então, ele se utilizava da fibra, dos divisores, dos TEPs e dos amplificadores. O DOCSIS 3.1, ele já se livra dessa infraestrutura em árvore que é criada pelos divisores, pelos TEPs, ele também se livra dos amplificadores, porque eles acabam introduzindo alguns efeitos que são indesejáveis quando você está transferindo um sinal de banda muito larga, certo? Porque, essencialmente, o amplificador ele não consegue amplificar o sinal uniformemente em toda a banda, então isso acaba fazendo alguns problemas, se você tiver uma banda muito larga. E eles começaram a trabalhar com enlaces ponto a ponto no DOCSIS 3.1 e enlaces bem curtinhos, enlace entre 60 e 300 metros. Então, novamente, assim como nos pares trançados, as últimas tecnologias, elas são realmente enlaces de cobre bem curtos, que talvez só dê para algumas aplicações de front haul, certo? E o tamanho da fibra está aumentando. Antes tu tinha uma fibra longa, agora tu tem uma fibra muito longa ou extremamente longa, dependendo do tamanho de enlace de cobre que tu vais colocar no teu sistema, certo? Quem aqui utilizava algo como DOCSIS, quem utiliza algo como DOCSIS, ou agora já está migrando para FTTH, não é? É a NET. A NET, ela chega no usuário com cabo coaxial. Eu não sei se alguém aqui tem NET. Tem gente que ainda tem esse serviço baseado em cabo coaxial, mas a NET se utilizava disso, enquanto o DSL era a parte da WaveLox e a NET era essa parte aqui de DOCSIS. Essencialmente é isso, não é? E aí, continuando, não é? Eu vou falar agora de uns desenvolvimentos que tiveram justamente nessa parte de front haul. Então, essencialmente, o que a gente vai tirar dessas partes que eu falei bem aqui? Essas são as duas principais tecnologias e as duas estão evoluindo em deixar o cobre bem pequenininho. Então, como é que a gente pode aproveitar isso para a nossa rede de transporte? Para o backhaul, talvez sirva, mas nem tanto, porque geralmente o backhaul vai provavelmente operar sobre longas distâncias. Dificilmente tu vai ter um backhaul só de 50 metros. Mas talvez para aplicações de front haul haja uma possibilidade. Ainda mais quando tu está trabalhando num ambiente indoor. Imaginem comigo aqui o seguinte ambiente. Você tem um edifício de 3 andares, certo? E ele tem um basement. Ele tem eu esqueci a palavra em português, mas ele tem um... Sabe qual é a palavra em português, né? Me ajuda aí. Não é unidade de banda base? Não, ele tem um basement, é o edifício que eu falo. Eu esqueci. É um subterrâneo, pessoal. Ele tem um negócio, ele tem um subterrâneo, pois é. Nesse subterrâneo você vai ter uma Central Unit ou uma BBU, como a gente falou anteriormente na nossa arquitetura CRAN, por exemplo. Dessa BBU, você pode sair, por exemplo, com enlaces de fibra que vão para cada um dos andares, certo? Até um elemento agregador que eu chamei aqui de RRU, entendeu? E esse elemento agregador, dele vão sair enlaces de cobre que já vão ser bem curtinhos. Por quê? Porque eu já vou estar percorrendo só a distância que vai ter em um andar, ou seja, só algumas salas. Então, esses enlaces vão ter o quê? 50 metros? 50 a 100 metros? E vão ser enlaces pequenos, certo? E eles, consequentemente, vão poder fornecer uma alta capacidade, até uma RRH, que vai ser responsável por entregar o sinal. Cada andar aqui tem 8 RRHs. Se vocês prestarem atenção, eu estou aqui com um tipo de sistema que está utilizando cabos de cobre no front haul, justamente porque aqui eu tenho uma distância bem pequenininha, que aí dá para utilizar esses cabos de cobre, tá bom? Fora aqui, eu fiz mais uma coisa para melhorar ainda mais a capacidade do cobre. Como a distância é pequena, dá para colocar o sinal analógico direto, certo? E eu estou colocando o meu front haul digital só na fibra. Então, esse elemento agregador, além de transformar
além de agregar, ele está transformando o sinal digital para analógico para poder ir para as minhas RRHs, entendeu? Então, ele também está pegando parte do processamento aqui para ele, tá bom? Então, esse é um tipo de rede aqui que é uma proposta de utilizar um front hall baseado em cabos de cobre, certo? E isso aqui já foi implementado dentro da indústria em 2 sistemas, que são conhecidos como o sistema RadioDot, da Ericsson, e o sistema LampSight, da Huawei. Então, tanto esses 2 sistemas, eles se utilizaram de cobre dentro da ideia de front hall, não é? Para tentar fornecer uma elevada taxa ao usuário, mas para um cenário bem específico, no caso, para um ambiente indoor, certo? Ou seja, um ambiente interno, onde a distância que o cobre vai ter que percorrer seja bem pequenininha. Então, esse é um exemplo prático de onde isso está sendo aplicado em front hall, tá bom? Alguém aqui sabe me dizer por que essas empresas, tanto a Huawei ou a Ericsson, decidiram ainda tentar investir em alguma solução de front hall baseada em cobre, mesmo sabendo que ele está perdendo o espaço em termos de capacidade? André, olha, cara, eu não sei dizer exatamente, mas pela que eu posso analisar, assim, talvez eles estão tentando reaproveitar a rede deles, no caso, utilizando fio de cobre, né? Ou então, até mesmo pela questão, como eu posso dizer? Não, eu vou ficar nessa mesmo, na questão do reaproveitamento da rede deles que eles já tinham e por exemplo, assim, para substituir toda a rede a um custo um pouco alto, poderia ser isso também? As maiores razões são econômicas. No caso, se vocês prestarem atenção na infraestrutura instalada, especialmente a infraestrutura de rede instalada em ambientes indoor, ela largamente se baseia em cabos de rede do tipo Cat, como o Cat 5e. Então, essa infraestrutura poderia ser reaproveitada. Mas não é a única razão. Dentro da nossa indústria, que é basicamente a indústria de TI, de tecnologia da informação, a gente tem um ecossistema, certo? E esse ecossistema, ele teve uma tendência muito forte a trabalhar com esse tipo de cabo. Por exemplo, às vezes, para trabalhar com uma fibra óptica, você tem que trabalhar com um profissional especializado, tá bom? Mas para trabalhar com cabo de cobre não é tão complicado. Então, a indústria de TI, ela acaba tendo uma implementação, pela forma como a indústria se desenvolveu, que é muito mais simplificada para esses cabos de cobre. Então, eles são amigáveis para a indústria de TI. Vocês entenderam? Então, acaba sendo mais conveniente em termos de custo de instalação e, às vezes, até de manutenção, porque, por exemplo, se você tiver um problema num desses cabos, você tem como já utilizar técnicas convencionais que existem em redes de acesso local para cabos CAT para descobrir onde é o problema. Então, existem várias vantagens em ainda utilizar o cobre, principalmente para esses cenários específicos. Entendeu, Guilherme? E André, também tem a questão... Oi, entendi. Não, também tem a questão de como que é, né? A fibra e o cobre, por exemplo, o fio de cobre, porque a fibra, digamos assim, não pode fazer certas manobras com ela, certas curvas. Essa questão também, eu acredito que é um dos parâmetros, né? Já como tu falaste, com o fio de cobre, né? O Cat5, a gente já pode manusear ele de uma forma mais tranquila. Curvaturas em fibras realmente podem ser complicadas. Tem o que a gente chama de macrocurvaturas e de microcurvaturas, tá bom? As macrocurvaturas, eu acho que é essa curvatura que tu tá imaginando bem aí. É bom evitar. Mas até onde eu sei, o que é bem mais danoso mesmo, pelo que eu me lembro, são as microcurvaturas, que também são problemáticas. Mas sim, tem esses problemas de implementação que tu tentaste relacionar. Mas eu vou falar de fibra mais para frente, tá bom? Então, só para ficar claro, quando eu falei para vocês o seguinte, quando eu falei para vocês que a banda útil que um cabo tem, ela aumenta, tá bom? Quanto menor a distância que eu tenho, tá? Então, o que a gente vai prestar atenção é um cabo bem aqui. Então, eu defini uma largura de banda útil. O que seria essa largura de banda útil? Essa largura de banda útil é a largura de banda até onde eu tenho uma SNR aceitável para me transmitir alguma informação. Vocês conseguiram entender? Acredito que sim.
Pois é. Então, é a largura de banda até onde eu tenho uma SNR aceitável para me fazer uma transmissão. Então, vocês vão prestar atenção que eu estou aqui com diferentes cabos. Eu tenho um cabo Cat5, que é um cabo azulzinho desses, tá bom? E eu tenho 3 cabos coaxiais de diferentes qualidades. Como é que varia essas qualidades? Bom, a gente coloca diferentes tipos de malhas, diferentes tipos de elétrico, entre outras coisas, tá bom? Então, você tem como melhorar a qualidade do cabo coaxial também. Então, eu tenho um cabo coaxial do tipo RG6, um do tipo RG59 e um do tipo RG11. O RG59, ele é o mais em conta e geralmente o mais implementado que a gente usa para televisão, essas coisas. Geralmente, funções de telecom são feitas com cabo RG6, mas a gente também tem o RG11, que é um pouquinho melhor a qualidade, tá bom? Então, o que a gente vai ver bem aqui é o seguinte, é que, primeiro, para o cabo Cat5, a largura de banda útil que eu vou ter para transmissão de um sinal ela é bem limitada, fica abaixo de 1000 MHz, tá bom? Se vocês prestarem atenção. É claro que isso aqui tem uma consideração bem especial sendo feita. É que esse Cat5 5 que eu estou plotando nesse gráfico bem aqui, ele acaba considerando apenas um par. Seria como se eu transmitisse usando só um par desses cabinhos bem aqui, entendeu? Então, ela é limitada assim porque eu estou usando só um par. Se eu usar os 4 pares, ela aumenta. Agora eu pergunto para vocês, se eu usar os 4 pares, ela vai ficar 4 vezes maior? Dainara, ajuda aí os nossos alunos. Não por causa da interferência. Exato. Existe a interferência entre os cabos, o crosstalk, o near crosstalk, o far crosstalk, que a gente tinha falado anteriormente. Claro que tu tem como utilizar técnicas de mitigação de interferência, mas aí já são técnicas de processamento que a gente vai colocar, que vão adicionar um pouquinho de latência, um pouquinho de atraso ao teu sinal, e elas vão conseguir, muitas vezes, atingir quase 4 vezes a largura que só um par teria, certo? Então, assim, em termos práticos, dá para quase conseguir 4 vezes a largura, mas tu não consegue, geralmente, por causa da interferência, e tu tem que utilizar essas técnicas de cancelamento de interferência como vectoring, tá bom? E já o cabo coaxial aqui, ele só tem um cabo, um transmissor dentro dele, né? Então fica mais fácil de ver. A gente vê que com cabos de cobre eu tenho como conseguir bandas bem grandes, especialmente se eu estiver usando cabos de alta qualidade. Só que, geralmente, para mim conseguir uma banda assim, acima de 1000 MHz, ou seja, ao redor de 1 GHz mesmo, eu preciso estar trabalhando até 150 metros, até 200 já não vai, até 150 alguns cabos conseguem, mas no máximo, geralmente, até 100 metros, certo? Na situação. Então, isso mais uma vez prova que o cabo de cobre ele acaba ficando mais limitado, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante de se analisar, tá? Vocês entenderam essa figura? Bom, por fim, eu falei que essa capacidade bem aqui, que é a capacidade ou a largura de banda útil que tu teria num cabo de cobre do tipo Cat5, ela pode ser aumentada de um modo bem específico. No caso aqui, eu estava só trabalhando com um par. Eu disse que, utilizando algum algoritmo de mitigação de interferência, como o vectoring, e transmitindo os 4 pares, eu tinha como aumentar essa curva aqui por 4 vezes, certo? Só que não seria legal se eu tivesse alguma forma de aumentar ainda mais, sem aumentar o número de cabos? Bom, felizmente essa forma existe, certo? Como eu falei antes, dentro desses cabos, aqui eu tenho um exemplo de um cabo Cat5 5, eu tenho uma transmissão que é diferencial. Então, cada dado ele é transmitido tanto o negativo quanto o positivo dele, como se fossem 2 polarizações diferentes. E os dois são transmitidos e chega do outro lado o positivo e o negativo. O que ocorre é que se alguma interferência externa passa por aqui, ela afeta os 2 sinais, tanto o negativo quanto o positivo, na mesma intensidade, e quando os dois se somarem do outro lado, se vocês fizerem o procedimento matemático direitinho, a interferência externa acaba se cancelando, tá bom? Por isso que a gente acaba fazendo transmissão em modo diferencial. Mas dentro desses cabos, a transmissão ela ocorre em modo diferencial. Então, cada par desses transmite uma informação, tá bom?
Só que a gente tem como fazer o seguinte, a gente tem como fazer uma técnica basicamente de processamento de sinal, basicamente manipulando o nível de tensão que vai circular dentro de cada cabo, para que a gente consiga induzir a existência de um canal virtual entre dois canais reais. Então, aqui eu estou apresentando isso, eu estou mostrando como fazer isso através de transformadores e... No caso, o que seria isso aqui mesmo, Dainara? Eu esqueci como é o nome que a gente dá para isso. Balloon, né? E o center tap do balloon é um de balloon. inserido. Que é tipo como se fosse um transformador, só que em dois, porque ele induz parte para um e parte para outro, não é? Baseado num center tap, é um negócio assim, não é? Isso. No caso, o modo comum do transformador, ele é feito nessa parte do center tap, né? Exatamente. Então, ele Mas pode de ser qualquer forma, induzido e recebido aqui. sim, de qualquer forma, o que a gente faz com o modo de transmissão fantasma? A gente tem uma transmissão real aqui, ou seja, tem um par real aqui e um par real aqui, e é como se esses dois pares reais acabassem fazendo um par virtual, que a informação ela vai passar meio que misturada por dentro desses outros dois pares. E aí, ao invés de dois canais de comunicação, eu tenho três canais de comunicação. E claro, eu posso também fazer isso com os dois pares que estão aqui embaixo. Então, ao invés de 4 canais de comunicação, eu vou ter 6 canais de comunicação. Só que eu posso levar isso ainda mais além. Porque eu não sei se vocês lembram, com esses dois pares eu criei um canal virtual. E com esses dois pares eu criei um canal virtual. Eu posso criar um canal virtual a partir dos meus dois canais virtuais, ou seja, um canal virtual de segunda camada, certo? Ou seja, eu estou colocando mais e mais canais. Então, aqui, ao invés da minha capacidade acabar sendo multiplicada por quase 4, ela seria multiplicada por quase 7. Isso com eu usando algum algoritmo de mitigação de interferência, tá bom? Porque senão dá ruim. Porque, essencialmente, nem tudo é bom nessa história do modo de transmissão fantasma. Existem algumas coisas que podem acabar atrapalhando aqui. 4 canais de comunicação já se interferem entre si. Imagina 7 canais de comunicação. Então, se tu não tiver um algoritmo de cancelamento de interferência que seja bom, realmente isso aqui pode acabar, na verdade, reduzindo a tua taxa ao invés de aumentar, tá bom? Tem que ter cuidado com essas coisas. Você tem alguma coisa a adicionar aqui, Dainara? Chegou a pesquisar nessa área? Acho que não precisa entrar em detalhes, acho que já deu para entender, né? A não ser que eles tenham alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida em relação a cabos de cobre? Porque tinha acabado aqui a parte de cobre, eu ia falar de parte de fibra mais em diante. Por mim, tá tranquilo. Beleza, então. Tá. Agora, bora passar para a fibra ótica, não é? O que é a fibra ótica bem aqui? Aqui eu coloquei um exemplo bonito, não é, para gente. Isso tudo, na verdade, isso cinza, amarelo e vermelho, ele não é a fibra. A fibra, ela é só esses dois meios bem aqui, tá bom? Você vai ter, basicamente, 2 dielétricos, certo? Então, você tem um dielétrico com um determinado índice de refração e outro dielétrico com outro índice de refração. Aí, o que ocorre é que o índice de refração N1 ele é maior do que o índice de refração N2 e, consequentemente, um raio luminoso, uma onda eletromagnética, quando ela trafega aqui dentro, ela tende a refletir. E se você colocar a raio luminoso, onda eletromagnética, numa posição bem específica, ou num ângulo de entrada bem específico, o que vai acontecer é que esse raio que entrar aqui, ele vai acabar refletindo na parede, refletindo em seguida, refletindo, até chegar do outro lado. Ou seja, ele não vai escapar de dentro dessa região de índice de refração de N1, entendeu? No caso, as fibras óticas, elas têm vários modos de transmissão. Elas têm modos de transmissão de radiação e também tem modos de transmissão guiados. Os que a gente está interessado são esses modos de transmissão guiados que vão existir quando a gente entra num determinado ângulo, certo? E eles vão acabar sendo refletidos permanentemente dentro da fibra, tá bom? Só que as fibras de ópticas desse tipo que eu falei bem aqui, elas são fibras ópticas do tipo degrau. Por que elas são do tipo degrau? Porque você tem um meio que tem um determinado índice de refração e você tem um meio externo, certo? Que tem outro índice de refração. E essa mudança, ela aqui é quase como se fosse uma descontinuidade, certo? Só que isso pode acabar sendo meio problemático. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui para apresentar. Eu até tenho.
Olha por que isso é meio problemático bem aqui, ó. Depois eu falo aqui o porquê. Mas, essencialmente, eu vou ter vários índices ou várias coisas, várias possibilidades de ondas que vão poder entrar aqui, certo? Então, dependendo da minha fibra. No meu caso, eu estou supondo que existem várias. Então, o que vai acontecer é que as ondas aqui dentro, elas vão poder entrar por diferentes ângulos, certo? E os diferentes ângulos que entrarem, eles não necessariamente vão percorrer a mesma distância. Se eu entrar por esse ângulo, eu vou refletir bem aqui. E a distância total que eu vou percorrer dentro da minha fibra, ela vai ser diferente do que eu entrar por esse outro ângulo indicado bem aqui, entendeu? Então isso significa que eu acabo tendo um efeito de dispersão. Então eu transmito A e acabo recebendo A, e aí, ou seja, o que acontece essencialmente é que meu tempo de símbolo está se programando, está se alongando, eu vou acabar tendo interferência intersimbólica na frente e perdendo a informação que eu estou transmitindo por causa dessa refração. Vocês conseguiram entender? Sim, sim. Sim. Pois é. Esse efeito de refração, ele é muito comum? Ou... O efeito de refração é fundamental para funcionar. Dispersão que tu está falando? Dispersão no caso. Isso. O efeito de dispersão ele é comum em fibras do tipo multimodo. Como eu falei, a fibra ela tem vários modos de transmissão. Ela tem modos guiados, que são esses que passam para dentro, e modos não guiados, tá bom? Que já são modos de irradiação e radiação. Esses modos guiados existem, ou tem como existir, dependendo de como tu constrói a tua fibra óptica, mais de um deles, entendeu? O que seriam esses modos de transmissão? A verdade é que eles são nada mais, nada menos do que soluções da equação de onda que tu tem para a fibra óptica. Cada modo é uma solução da equação de transmissão da onda eletromagnética, entendeu? Que aí a gente já entra lá nas nossas definições de Maxwell e eletromagno. Se vocês lembrarem dessa parte, é basicamente isso na veia, tá bom? Então, essencialmente isso. Então, existem fibras do tipo multimodo e do tipo monomodo. Eu vou falar mais para frente o que é cada uma delas, mas em fibras do tipo monomodo, que eram as primeiras fibras, eu acho, isso é comum, acontece, entendeu? Resposta à pergunta? Sim. Obrigado. Sim. Só que a gente tem como fazer o seguinte, certo? Uma das coisas, isso é uma fibra do tipo degrau. Existem outros tipos de fibra. Existe uma fibra do tipo... Ai, me esqueci o nome da fibra. Como é que é o nome dessa fibra mesmo? É que ela não vai ter um índice de refração que vai variar bruscamente. No caso, o índice de refração do meio interno, essencialmente... Hã? Não é o gradual? Isso mesmo. São fibras graduais. Então, fibras graduais são índices com índice de refração gradual. Ou seja, ao invés do meu índice de refração ser fixo, ele vai variar nesse meio bem aqui. Por que que isso diminui os efeitos de dispersão? É porque é o seguinte, quando tu muda o índice de refração, tu também, consequentemente, muda a velocidade da luz que está propagando no meio, certo? Então, aqui, quando tu estiver nessa parte bem aqui, o N1 ele vai ter um índice de refração menor do que nessa parte mais interna bem aqui. Só que, consequentemente, a velocidade da luz vai acabar sendo mais rápida por causa disso, entendeu? E aí, a velocidade da luz no meio, tá bom? Porque a velocidade da luz no vácuo é constante, só para ficar claro e eu não criar confusão aqui, tá? Então, essencialmente, é como se essa onda fosse assim, e em cima fosse outra onda, não é? Só que, essencialmente, elas acabam se encontrando aqui porque elas acabam mesmo elas tendo espaços diferentes, a variação da velocidade faz elas se encontrarem ao mesmo tempo. Vocês conseguiram entender? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, tu entendeu a parte de que se eu trafego por um meio, eu tô trafegando com a luz pelo meio. Eu tenho uma determinada velocidade da luz, tá bom? Beleza. Tá? Se eu tenho uma fibra de índice gradual, a configuração de reflexão aqui dentro, ela também vai mudar. Ao invés de ficar esse negócio mais reto que tu vê aqui em cima, como é gradual, vai ficar um negócio mais curvado. Até aqui tu consegue entender também? Sim. Beleza. O que vai acontecer também é que quanto maior o teu índice de refração do meio, menor é a tua velocidade da luz. Tu consegue entender?
tá? Uhum, consigo. Beleza. Eu vou te perguntar, qual percurso está percorrendo a menor distância? Seria o percurso 1, esse que o meu mouse está agora, ou o percurso 2, esse que o meu mouse foi agora? A menor distância é o percurso 1. Exato. Só que ele tem maior ou menor índice de refração? Deixa eu ver aqui. Olha para essa curva, é maiorzinho, ó, entendeu? Sim, Percurso entendi. 2, ele tem menor, entendeu? E aí, o que a gente sabe? É que quanto menor o índice de refração, maior a velocidade da luz. Então, essa onda, esse daqui de fora, ele acaba tendo velocidades maiores em muitos pontos, entendeu? E aí, a consequência no final é que, embora esse percorra uma menor distância, esse passa mais rápido, entendeu? E no fim, eles acabam chegando ao mesmo tempo. Sacou a ideia? Ao invés de chegarem em tempos diferentes. Essa é a ideia das fibras graduais, entendeu? Entendi. No caso, o que um compensa com a distância, o outro vai compensar com a velocidade, né? É um negócio assim, entendeu? Então, essencialmente, esse tipo de fibra também é multimodo, tá bom? E elas, consequentemente, podem aumentar a capacidade de um sistema baseado em fibras óticas, porque elas têm... porque elas diminuem a interferência intercimbólica, elas diminuem a dispersão, tá bom? Só que, essencialmente, essas não são ainda as fibras que nós realmente utilizamos para sistemas de comunicação de alta capacidade. As fibras que nós usamos para sistemas de comunicação de alta capacidade são fibras que nós chamamos de fibra monomodo, ou fibras de um único modo. Essencialmente, o que ocorre é o seguinte: se você for diminuindo o tamanho dessa fibra bem aqui, você vai diminuindo a possibilidade de ângulos de entrada aonde que o sinal entra e vai conseguir ser refletido até o final da fibra, entendeu? Então a ideia essencialmente é diminuir o tamanho da zona de índice de refração 1, tá bom? Até ele ficar bem pequenininho. Falando de uma maneira mais eletromagnética, é a seguinte: você vai diminuir o tamanho da sua zona de índice de refração 1 até você cortar todos os modos eletromagnéticos até sobrar somente um, ou seja, até sobrar somente uma solução para a sua equação de onda que descreve a transmissão dentro desse dielétrico bem aqui, certo? A transmissão da onda eletromagnética, tá bom? Então, essencialmente seria isso que a gente estaria fazendo. Então, vocês percebem que uma fibra multimodo, ela tinha um diâmetro da parte interna de mais ou menos 62,5 milímetros, e já uma modo único, ou monomodo, ela vai ter um diâmetro de só 9 milímetros, como a gente pode ver bem aqui, certo? E como eu falei, as fibras multimodo, elas acabam ficando sujeitas à dispersão, mas olha aqui a fibra monomodo, né? A fibra monomodo, pelo menos assim, a dispersão que estaria associada à chegada de múltiplos sinais, ela desaparece. Ainda tem outros efeitos de dispersão, como efeitos de dispersão de velocidade de grupo, que vão surgir devido a outras propriedades físicas da fibra, certo? Mas, essencialmente, como aqui tu vai ter um único modo de transmissão, a capacidade que tu pode atingir nesses sistemas, ela é muito maior, certo? Essencialmente porque tu diminui pra caramba a interferência intersimbólica. Aqui eu dei um exemplo para vocês baseado na distância, tá bom? E na taxa que se alcança. Olha o que a gente consegue alcançar com uma fibra multimodo em índice degrau. Basicamente, eu fui até uma distância até bem aqui, ou seja, uma distância de alguns quilômetros, assim, uns 30 quilômetros, mas a taxa que eu atingi em termos de gigabit por segundo era bem baixa, uma taxa de, sei lá, deixa eu ver quanto é isso aqui. Aqui já é só 1 mega, né? É de menos de 1 mega, tá bom? Bem baixinho. Se eu for para distâncias, por exemplo, de 2 quilômetros, eu já vou atingir taxas ao redor de 1 mega até 10 mega, olha, dá para atingir uns 8 mega, entendeu? Aqui em 1 quilômetro eu consigo atingir 10 mega de velocidade, entendeu? Então, vocês veem que a capacidade dela é bem limitada. Se eu vou para fibra de índice gradual, as coisas já melhoram, olha. Para 1 quilômetro eu já consigo atingir mais de 1 giga, entendeu? De transmissão. Ó. Vocês notaram que vindo daqui para cá melhorou bastante, tá bom? Aqui tem o cabo coaxial para comparação, certo? Mas só para fins comparativos, tá bom?
a gente consegue prestar atenção que não necessariamente a fibra multimodo de índice degrau ela é melhor que o cabo coaxial, só para comparar com o sistema de cabo de cobre, tá bom? Mas quem são os bambambãs da parada? São as fibras monomodo, certo? Uma fibra monomodo, se vocês prestarem atenção, dependendo da fibra, porque tem fibras de configuração de 1,3 milímetros e de 1,55 milímetros, que eu acho que acaba ficando aquela que é no fim das contas, como é que eu estou querendo lembrar? 1,55 milímetros e 9 micrômetros. Milímetros não, micrômetros, não é? Eu estou tentando lembrar o que são esses números aqui nesse gráfico, eu não lembro agora. Mas basicamente essas são fibras do tipo monomodo, tá bom? Essas fibras do tipo monomodo, o que a gente vai prestar atenção é que elas atingem uma capacidade bem maior. Por exemplo, você consegue atingir 10 GB aqui, por exemplo, olha, com uma fibra do tipo monomodo em 350 quilômetros ou algo do tipo, certo? Então, dá para te atingir uma capacidade bem maior quando tu tem fibras do tipo monomodo. Dainara, tu tem alguma consideração a adicionar aqui ou não? Não. Eu só, na verdade, só ia fazer uma pergunta. O que são essas outras siglas aqui? TAP, tu sabe? Ah, tá. São várias... É porque isso aqui, tecnicamente, é uma curva que foi baseada na distribuição de vários pontos, entendeu? Ele correlacionou vários sistemas de fibra óptica que utilizavam essas diferentes fibras ópticas. E aqui ele está dando um exemplo desses sistemas, entendeu? Qual capacidade eles atingiam para qual distância. Só No caso, isso aqui é uma extrapolação, né? Exatamente, tá bom? Mas dá para exemplificar que com fibras monomodo você consegue atingir para centenas de quilômetros, muitas vezes 10 gigabits. Ou até quando você utiliza uma fibra monomodo menor aqui, como eu coloquei, você ainda atinge para dezenas de quilômetros 10 gigabits. Então, a fibra ela acaba ganhando bem mais capacidade quando tu transmite em monomodo. Tá bom? E André, no caso, a diferença da fibra multimodo e monomodo seria... porque tu falaste que a gente pode enviar vários sinais... Na multimodo a gente pode enviar vários sinais, certo? E não, seria isso? Não quer vários sinais. Na multimodo, tu envia um sinal de luz bem aqui. Só que existem muitos ângulos de entrada por o qual esse sinal de luz vai conseguir entrar e se refletir até o final. E, consequentemente, o mesmo sinal de luz que tu enviou bem aqui, ele vai ser recebido do outro lado em vários tempos diferentes, entendeu? Na monomodo, o que ocorre é que tu diminui a entrada e só existe um ângulo possível de entrada por onde vai chegar do outro lado o sinal de luz que tu transmitiu. E, consequentemente, o que tu transmitiu bem aqui não vai chegar em vários tempos diferentes aqui do outro lado. Conseguiu entender? Ah, saquei, caramba. Porque, assim, realmente é uma dúvida que, caraca, sempre tive. Qual era essa diferença na questão de sinal? Na verdade, ela é multimodo por conta da angulação que ela pode ter vários ângulos diferentes para poder transmitir o sinal. Tem várias soluções de equação de onda eletromagnética. A luz pode entrar por vários ângulos. Então, como tu vai ter mais de um sinal de luz que vai trafegar lá dentro, na verdade, tu acaba chamando de multimodo, mas ela não necessariamente vai transmitir múltiplas informações. Tá era essa meu pensamento. Eu achava que, tipo, ela é multimodo, ou seja, eu posso botar vários sinais dentro dela que não vai se interferir, nem nada. Senão, por que a gente diria que é muito melhor transmitir com monomodo? Entendeu? Porque hoje em dia, o que a gente usa para transmissão de dados mesmo são fibras monomodo, tá bom? Então, continuando o meu exemplo, agora eu vou falar um pouco mais da parte de arquitetura. A fibra óptica ela pode ser implementada em todas aquelas topologias que eu apresentei anteriormente. Tanto anel, quanto barramento, quanto árvore, quanto estrela, tá bom? Ela pode ser implementada de todas essas formas, tá bom? No acesso, ou para redes de acesso fixa, ou até para rede de transporte para um ponto de acesso, elas costumam ser implementadas com essas tecnologias que eu estou apresentando aí para vocês, ou em árvore, ou às vezes árvore misturada com anel. A prática é um pouco misturada, entendeu? Ou estrela, que é uma arquitetura que nós também chamamos de ponto a ponto, tá bom? Geralmente as tecnologias que a gente ouve falar por aí são tecnologias que nós chamamos de P2P, A1 e PON, onde P2P é point to point, que é ponto a ponto, e A1 e PON, alguém sabe me dizer o que é?
Eita, tá bom. Então, pessoal, AON significa Active Optical Network e PON significa Passive Optical Network, tá bom? Elas têm arquitetura em árvore e, basicamente, uma AON é uma rede que a gente chama de ativa, ou seja, uma rede óptica ativa, porque esse componente remoto, bem aqui, ele vai fazer a divisão de um sinal que vem de um nível de alimentação utilizando algum elemento de rede que consome energia elétrica. Na rede passiva, essa divisão de sinal bem aqui, do sinal que vem de uma fibra de alimentação dentro da árvore, ela vai utilizar um elemento que é divisor de sinal que ele não consome energia elétrica. Então essas são as duas mais comuns. Geralmente a rede, tipo de rede ótica que a gente mais ouve falar por aí, pelo menos na parte de acesso, é a PON, a rede ótica passiva, tá bom? Só que tem o seguinte, eu falei para vocês que um enlace daqueles de fibra, não é? Ele consegue transmitir até 10 GB. A verdade é que ele consegue transmitir muito mais que isso se a gente fizer uma multiplexação dos comprimentos de onda. Essencialmente, o que a gente pode fazer é o seguinte, vocês lembram que eu falei para vocês no passado que o espectro luminoso, no fim das contas, ele é nada mais nada menos do que aquela soma de frequências que a gente vai ter, que a gente consegue enxergar. Então, a gente tem como, por exemplo, colocar diferentes ondas luminosas em diferentes comprimentos de onda, por exemplo, tá bom? Transmitindo cada uma informação, por exemplo, cada uma com os seus 10 gigabits por segundo, e a gente tem como juntar isso com um elemento multiplexador que vai, no fim, pegar cada uma dessas ondas, juntar e transformar numa única onda que vai passar pela fibra. E do outro lado, a gente vai ter que ter um demultiplexador para poder separar os nossos sinais, mas como cada um foi enviado num comprimento de onda específico, a gente tem como separar o nosso sinal. Respondendo só uma coisa que às vezes as pessoas se confundem. Isso aqui não ocorre só em fibras multimodo, porque tem gente que confunde isso com fibra multimodo. Não é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é feito em fibra monomodo, tá? Só para ficar claro. Mas essencialmente já seria o que o nosso camarada estava falando, a ideia de colocar múltiplas informações num único enlace, tá bom? Também tem como fazer isso aqui, por exemplo, ao invés de ser uma multiplexação, ser um múltiplo acesso. Aqui só seria user 1, user 2, user 3, user 4, e aqui user 1, user 2, user 3, user 4, tá bom? Para isso a gente chama de WDM, que significa Wavelength Division Multiplexation. Então, você está fazendo multiplexação por divisão do comprimento de onda, tá bom? Esse D aqui na frente é de dense, é porque tu está fazendo isso de forma densa, tá bom? Que é como a gente costuma fazer nas tecnologias mais avançadas. Então, fazendo isso, existem enlaces de fibra ótica que podem atingir capacidade de gigabit por segundo, ou coisa do gênero. Entendido até aqui? Sim. Beleza. Então, bora fazer uma comparação rápida entre essas tecnologias. Oi? Não é giga, não, é hexabit, tá? Eu estou falando da perspectiva do acesso, professor. Ah, tá. Mas na perspectiva, se a gente for mais para trás, para a rede de backbone, já é um negócio mais complicado. Aí sim a gente pode atingir taxas da qual o professor está falando. Mas dentro da perspectiva de acesso, eu acho que a que atinge mais atinge 40 GB, professor. Que aí a gente já está limitado a equipamentos mais em conta, porque ele tem que ser instalado na localidade do usuário, entre outros fatores. Como falam, né, a capacidade da fibra não é limitada pela fibra, mas sim pelos equipamentos que estão na ponta, no fim das contas. Então, continuando, bora fazer um comparativo entre essas tecnologias, tá bom? Essencialmente, bem aqui, eu vou trabalhar com a ponto, com a AON, com a TDM-PON e com a WDM-PON. Qual é a diferença entre a TDM-PON e a WDM-PON? É que a WDM-PON está utilizando isso aqui para dividir o sinal dos usuários. Então, por uma fibra de alimentação vai chegar isso aqui, e aí tu vai ter um WDM desses bem aqui, que vai separar o sinal do usuário 1, 2 e 3 dessa árvore e enviar para cada um deles. Na TDM-PON não tem essa separação. O sinal é enviado aqui, ele é separado só em potência, e o mesmo sinal é enviado para os 3 usuários, e cada um pega só a sua parte, tá bom? E a multiplexação, o multiprocesso também, ele acaba sendo feito na perspectiva do tempo, e não na perspectiva da frequência, tá bom? Por isso que é TDM-PON, tá? Só para ficar claro. Então, isso aqui eu tirei de uma referência onde falou que tu ia precisar de 2 transceivers por conexão
de uma ponta a ponta, ou seja, tu precisa de um aqui e um aqui, tá bom? Quando a gente passa para A1, tu precisa de 2 mais 2 transceivers, certo? No caso, são 2 mais 2 transceivers. Então, essencialmente, o que vai acontecer é que tu precisa de um aqui, certo? Um aqui e um aqui. Por que tu precisa desse e desse? Porque eles somam 2, essencialmente. Porque esse equipamento que está aqui, ele vai consumir energia elétrica. Então, ele vai pegar o sinal óptico, converter para o sinal elétrico, dividir, e depois ele tem que virar sinal óptico de novo, tá bom? Então, por isso que tu acaba precisando de 2 mais 2. A TDM ponto já vai precisar de um transceiver aqui, um transceiver aqui, certo? Um transceiver aqui na ponta desse e um para cada usuário, tá bom? No fim das contas vai ficar 3 mais N, e a WDM-PON ela acaba precisando só de 2N, porque o WDM é um componente totalmente passivo, e aí já vai ficar quase na mesma configuração de ponto a ponto. E aí o que ocorre é as limitações em termos de quilômetros, tá bom? Por exemplo, ponto a ponto tu pode fazer por centenas de quilômetros sem dar problema nenhum. Isso vem do orçamento de potência, tá bom? Porque o sinal ele tem que chegar com uma mínima potência útil. Mesmo trafegando pela fibra óptica, a intensidade do sinal diminui com a distância. A fibra também tem esse comportamento, tá? Quando tu tá ponto a ponto, como tu não tá dividindo o teu sinal, certo? Mesmo se tu não usar nenhuma amplificação no teu caminho, tu consegue atingir centenas de quilômetros facilmente. Quando tu vai para uma A1, tem uma consideração interessante. A A1, ela converte o sinal elétrico e depois converte para óptico de novo. Aqui é como se ela fizesse um processo que a gente chama de regeneração. Então, as perdas que tu teve aqui, elas não se somam com as perdas que tu teve aqui. Consequentemente, tu também tem como atingir centenas a milhares de quilômetros utilizando uma A1. Quando tu vai utilizar PONs, isso já fica mais limitado. Especialmente no caso da TDM-PON, certo? Porque vai estar associado à ideia de que a potência ótica vai acabar sendo dividida pelo elemento divisor que existe aqui, e aí tu vai ter uma perda que vai ser transportada daqui para cá, e ainda vai ter uma coisa que vai ter a potência dividida para cada um desses. Então o orçamento de potência ele fica bem limitado, e tu só consegue atingir distâncias de até 20 km entre a central e o usuário. Para WDM-PON, eu vou ser bem sincero, eu não sei porque essa referência colocou 31 km, tá bom? Assim, na minha cabeça eu não enxergo muitas limitações, assim, porque tecnicamente tu não está nem dividindo a potência do sinal. Eu suponho que talvez seja uma característica que estava sendo pesquisada no LEA de vazamento de informação de um desses pontos. Eu acho que isso vinha sendo pesquisado no LEA anteriormente, e essa referência colocou um limite de 31 km de distância para WDM-PON, mas eu não sei muito bem o porquê disso, tá bom? No caso, foi explicado o CAPEX, eu queria lembrar o que esse LC significa, mas eu não lembro. O CAPEX na localidade do usuário. É baixo em ponto a ponto, baixo em A1. Em TDM ponto tem que ter equipamentos que tenham capacidade com o protocolo TDM, então ele fica um pouco mais alto. Em WDM tu tem que ter um equipamento que possa pegar a tua frequência, então ele fica baixo para médio, certo? A gente André, tem... Desculpa, não entendi, tinha 40 quilômetros, não entendi. Essa parte aqui, o camarada dessa referência, ele colocou que as WDM-PON, elas ficam limitadas a uma distância entre o Central Office e a localidade do usuário de 31 quilômetros. Eu não necessariamente... Desculpa, unidade, 30 quilômetros. 31 quilômetros. 31 quilômetros. Não... É padrão, por cada divisão. Como tu não tem elemento ativo, ela é PON, então aí tem atenuação. Esses MUX, DMUX aí, splitter, tem uma perda grande, não é na fibra, é nos divisores. Mas até esses MUXs têm perda? Porque eu imaginava que esses MUXs... Claro. Então tá explicado. Porque... tem perda e aí, mas aí já tem a Extender, né? A Extender joga esse DMUX, esses MUX aí tem uma amplificação aí, e aí você tem até 80 quilômetros, né? Entendi. É estendida, né? Então já tem um pouco mais longe, mas a padrão é isso, 30, 40 quilômetros, né? Entendi. No caso, a TDM eu entendia, porque usa Power Splitter, não é? Esses que é com MUX, DMUX que eu não entendia, mas... O splitter também perde, né?
Perde até mais, que ele limita mais. Porque tu tens que jogar luz, veja bem, no final do usuário, tu tens uma luz, né? Então, tu tens uma Sim. divisão de luz, né? Tu tem vários lasers, né? Sim. Cada laser é uma luz. Aí tu vai juntar isso e joga numa fibra, né? Depois tu tens que espalhar, tirar essa luz para a fibra, né? Sim. Enfim, tem elemento de processamento, então tem uma perda aí. Uhum. Tá? É por conta disso. Um dos elementos. Não é atenuação na fibra. A fibra é pequena. Sim. É mais da coisa, porque se for só a atenuação da fibra, tu tem centenas a milhares de quilômetros, que nem acontece em ponto a ponto. Aí dá para ir bem longe, né? Agora, o CAPEX aqui, que é o custo de instalação da ON, tu tem que no non remoto, tu tem que instalar um switch, no caso da ON, tu tem que instalar um power splitter, no caso da PON, ou uma WG, no caso da WDM-PON, e o OPEX, tu tem o consumo de energia do switch na ON, certo? Que tu vai instalar. Isso no non remoto, só para ficar claro, tá bom? E aqui, como a PON acaba sendo o padrão mais utilizado, eu falei para vocês aqui um pouquinho sobre a evolução dos vários padrões PON que nós tivemos no decorrer do tempo, tá bom? A gente teve a PON, depois a gente teve o Advanced PON, e depois teve o Broadband PON, tá bom? Que são todos padrões PONs iniciais com padronização pelo ITU-T, tá? Onde a gente tinha uma taxa de divisão limite de 32, uma taxa máxima de downstream e upstream que não chegava nem a gigabit. Nosso acesso múltiplo era feito por TDM, tá bom? A gente utilizava o protocolo de comunicação ATM. Esse Advanced PON nem é de Advanced PON, perdão, é de ATM PON, era do protocolo de comunicação utilizado, tá bom? E o que acontecia é que a gente transmitia no downstream numa banda de 1490, num comprimento de onda de 1490 nanômetros e no upstream de 1310 nanômetros, tá bom? E essa tecnologia, ela eventualmente evoluiu dentro da padronização do ITU-T, eu não coloquei aqui porque eu esqueci de colocar na tabela, mas a GPON, ela é padronizada pelo ITU-T também, tá bom? Que também vai utilizar TDM para fazer acesso em múltiplo, mas ela já vai utilizar um protocolo de comunicação diferente, não é mais o ATM, ela vai utilizar o GPON Encapsulation alguma coisa, GPON Encapsulation alguma coisa, eu esqueci o que o M significa. Mas essencialmente é nada mais, nada menos do que um internet encapsulado, onde tu vai ter um Ethernet junto de algumas informações de controle dentro dele, certo? E, no caso, ela vai utilizar os mesmos comprimentos de onda para upstream, downstream e da PON, mas, paralelamente às padronizações feitas pelo ITU, a gente começou a ter também padronizações feitas pelos I3E, no caso com a EPON, entendeu? Que ela já não vai utilizar esse protocolo de comunicação baseado no encapsulamento, e sim ela vai utilizar o Ethernet mesmo, direto, certo? As mesmas configurações de comprimento de onda, tá bom? E essas duas aqui, elas já conseguem garantir uma taxa média por nó que vai de 15 a 30 megabits por segundo, tá? Eventualmente a tecnologia avançou e nós tivemos a evolução desses padrões, que já foram as tecnologias 10G-PON e 10E-PON, certo? Que elas permitiriam uma taxa de divisão ainda maior. Essa aqui eu não apresentei as taxas de downstream e upstream, ficou faltando nessa tabela, mas é de 2 gigabits para EPON e para EPON, e para essa aqui é de 10 gigabits, tá bom? Só para ficar claro, tá? Então, a EPON é padronizada pelo I3E, a GPON pelo ITU. Eu vou ajeitar essa tabela antes de enviar para vocês, tá bom? O acesso múltiplo é TDM, os protocolos de comunicação continuaram o mesmo. Eles modificaram um pouco os comprimentos de onda que são usados para downstream e upstream, mas eles conseguiram atingir taxas por nó, ou seja, garantir que cada usuário receba 100 megabits por segundo fazendo isso bem aqui. Se não mais, se eles diminuírem a taxa de divisão considerável, certo? E, essencialmente, a gente já tem a próxima evolução, não é, que na padronização do ITU-T ficou conhecida como 40G-PON, a gente tem uma taxa de divisão menor, mas essa aqui consegue fornecer uma taxa máxima de 40 GB, tanto no uplink quanto no downlink, então downstream quanto upstream, tá bom? E ela faz isso da seguinte forma, ela junta 4 comprimentos de ondas, tá bom? Para downlink e 4 comprimentos de ondas para uplink.
E isso aqui pode garantir mais de 1 gigabit por usuário tranquilamente. Fora isso, a gente tem a WDM-PON também aqui que eu coloquei, que existem taxas de divisão, pelo menos em referência que eu coloquei, uma referência apontou uma taxa de divisão de limite de 1 para 80, tá bom? Só que o acesso múltiplo aqui ele não é feito mais por TDM, ele é feito exclusivamente por WDM, e você vai ser basicamente, você está ligado a 80 usuários, você vai ter 80 comprimentos de ondas de downlink, 80 comprimentos de ondas de uplink, e aqui dá para garantir até 10 GB por usuário tranquilamente, tá? Então, isso é uma comparação de pontos, tá? Fora isso, quais são os desenvolvimentos de tecnologias de fibra ótica pro frontal? Aqui eu tenho um gráfico que foi feito pela Intel, tá bom? Isso aqui, pessoal, era de uma época que a gente estava preocupado com a ideia da DRAM. Vocês lembram que a DRAM expandia a largura de banda do frontal? Então, para a gente conseguir dar uma capacidade alta para o usuário, a gente tinha que expandir muito a capacidade que a gente tinha no frontal, certo? Então, aqui a gente acabou modelando para diferentes capacidades que iam trafegar no frontal, incluindo 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 16 GB, 20 GB, 32 GB e 40 GB, entendeu? Na verdade, eu acho que isso era a capacidade que ia chegar no usuário, de pico, tá bom? Mas esse documento da Intel, ele apontava para diferentes capacidades e ele apontava também quais eram os custos associados a isso, entendeu? Conforme a demanda de frontal aumentava. Vocês prestem atenção que, essencialmente, aqui, olha, quando eu tinha uma capacidade mais baixa, as minhas ópticas, ou os meus componentes ópticos, eles ficam bem baratos, entendeu? Mas, quando eu aumento a minha capacidade, ou a capacidade que o meu frontal precisa, as minhas componentes ópticos vão ficando mais caros, entendeu? Ao ponto de que, apesar do fibra ser considerada a alternativa de frontal, uma das mais implementadas atualmente, né, ou tecnicamente a alternativa de frontal ideal, ela pode ficar bem mais cara com o passar do tempo, tá bom? Que foi justamente por isso que a gente começou com ideias de como, vamos comprimir os dados que estão passando no frontal para a gente gastar menos com o componente óptico. Ou então, vamos utilizar uma nova opção de functional splitting para diminuir a carga passando pelo frontal para gastar menos com o componente óptico. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de preços de transceptores ópticos. Um transceptor óptico do tipo SFP de 1 GB, ele custa aproximadamente $5. Então ele é barato. Mas se eu passo para um de 10 GB, ele já custa $78. Um de 32 GB já custa $830. Então, só para vocês terem uma noção de que a crescente demanda no frontal acaba deixando as redes ópticas bem caras, fazendo a gente ter necessidade dessas métricas de conversão, de compressão de dados no frontal, ou de uma alternativa de functional splitting que reduza o dado no frontal para a gente poder usar uma ótica mais barata, ou até mesmo partir para uma das outras alternativas, tipo, o cobre, como a gente viu, conseguia atingir 10 GB se a distância fosse só de 50 metros, entendeu? Talvez seja interessante se a fibra acabar ficando muito cara. Mas se bem que para 10 GB a coisa já está bem confortável, bem aqui, com $78 está um preço aceitável. Só para continuar, certo? Talvez não seja a melhor situação, mas eu quis dar um exemplo, tá bom? Então, com isso, eu terminei a minha conversa sobre fibra, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Os transceptores lógicos são usados só em... Não. Transceptor, Andrei Nogueira, só para ficar claro, é uma coisa que significa que tu tem um equipamento que pode ser tanto um receptor quanto um transmissor, entendeu? Só isso. Tecnicamente pode funcionar em qualquer sistema de comunicação. Tu tem transceptor óptico, assim, tu também tem transceptores utilizados em sistemas wireless, são transceptores só, entendeu? Não sei se o Andrei Nogueira ainda está aí, mas eu respondi a dúvida dele, que eu entendi. Beleza, então. Então, com isso eu termino fibra, tá? Eu vou passar para a parte de micro-ondas. Eu vou estar terminando a aula às 6h30 hoje, tá bom? Então, essencialmente, os de micro-ondas, eu posso dizer o seguinte sobre eles. Enquanto a fibra é aquilo que é mais utilizado no frontal hoje em dia, especialmente porque muito daquilo que a gente tem implementado é DRAM, o que é geralmente mais usado no backhaul são as micro-ondas. Por quê? Porque a implementação é rápida e simplificada. Eu não tenho que fazer um enlace, atravessar um lugar, implantar poste ou cavar um buraco para aquele cabo passar, não.
tenho só que colocar os meus retransmissores e transmitir via aérea, fica bem mais fácil, certo? Isso reduz o custo de instalação, tá bom? E, dependendo da frequência utilizada, você pode atingir uma capacidade bem alta, de vários gigas, entendeu? Fora que pode ter implementações que se utilizem, por exemplo, de comunicação que seja do tipo ponto a ponto, onde tu tem uma antena específica, ou ponto a multiponto, onde tu tem uma antena que aponta na direção de várias antenas e cada uma recebe. Só para mostrar para vocês como é muito comum, a alternativa de backhaul no exemplo prático das estações básicas que eu mostrei, olha aqui, olha, isso tudo é backhaul, e é tudo backhaul de micro-ondas, entendeu? Então, só para vocês entenderem bem aqui, que na prática, geralmente é o mais utilizado, esse de micro-ondas. Deixa eu passar aqui. Então, geralmente é o mais utilizado. Esses enlaces de micro-ondas, eles vão operar na seguinte frequência, que é a frequência de micro-ondas, que dentro do nosso espectro de frequências são aquelas de frequência entre 3 GHz e 3.000 GHz. Notavelmente, eles não vão operar lá para 3.000 GHz. Geralmente, tipicamente, os enlaces ponto a ponto de micro-ondas usados para backhaul operam em 10.5 GHz, 26 GHz e 28 GHz. É importante destacar que essas duas linhas aqui, 26 e 28, eles já estão lá na região de millimeter wave, certo? E as RANs, para comunicação com o usuário, atualmente, geralmente, elas utilizam uma frequência de comunicação que é sub 6 GHz, entendeu? Isso é importante porque olha o que acontece. Como eu vou estar com o meu backhaul nessa frequência e eu vou estar falando com meus usuários nessa frequência, não tem interferência, entendeu? Então, isso é um dos pontos importantes para esses enlaces que geralmente se utilizam de backhaul, essas frequências que são utilizadas para backhaul, tá bom? O negócio é que esses enlaces de micro-ondas típicos, certo? Eles vão precisar um pouco de linha divisada para poder funcionar. Sem linha divisada, a coisa pode ficar meio bugada. Então, continuando em si, os enlaces de micro-onda, eles podem ter algumas situações onde a operação na faixa de millimeter wave seja desejada. Aqui eu coloquei 26 e 28 GHz como frequências que já são millimeter wave, só que existem outras frequências mais acima delas, como, por exemplo, as frequências em 60 GHz, que são millimeter wave também. O que eu quero falar, assim, que a operação nas faixas de millimeter wave pode ser desejável, é que essas frequências mais altas, elas podem fornecer bandas maiores e uma capacidade maior, apesar de elas terem uma distância menor e pedirem mais loss ainda. Então, se tu quiser fornecer uma capacidade mais alta, tu pode ir operar para essas bandas, se tu estiver trabalhando com micro-ondas. São bandas entre 70 e 100 GHz, 125, 160 GHz e 200, 220 GHz, tá bom? Apesar de que 26 e 28 já é usado hoje em dia, tá? Só que também pode ser desejável, em algumas determinadas situações, também utilizar micro-ondas na mesma faixa que tu atende os usuários atualmente, numa faixa sub 6 GHz, porque assim tu tem um alcance maior, já que a frequência é menor, entendeu? Então, geralmente a micro-onda ela tem essas características, dependendo de onde tu opera. O enlace backhaul, fronthaul de micro-ondas típico, ele vai te dar uma boa capacidade, uma cobertura razoável. Ele geralmente depende... Entanto, a pessoal tá trocado aqui, tá bom? 1000 perdões, eu não tinha visto isso, tá? O vermelho, na verdade, é o micro-ondas... deixa eu só entender se é isso mesmo. Eu sei que tá trocado aqui, 1000 perdões por isso. Porque o azul, eu tenho certeza que é o sub 6 GHz, que ele tem uma cobertura maior, uma cobertura em MLOS maior também, ele vai dar menos capacidade, certo? Mas, consequentemente, tem menos largura de banda disponível, tá bom? O millimeter wave é a curva em vermelha, que ela vai ter menos capacidade, tá bom? Ela precisa de comunicação do tipo LOS, notavelmente, tá bom? E ela vai te dar bastante largura de banda, tá? E ela vai te dar bastante capacidade, mas ela te dá menos cobertura, é isso que eu quis falar. Esse aqui, na verdade, é o millimeter wave, tá certo? E a verde, na verdade, é o micro-ondas típico, que geralmente tem uma cobertura ou uma distância, que você entender uma distância maior do que millimeter waves, mas vai dar menos banda e mais capacidade, mas também precisa de loss, tá? Esse era o resumo. Eu prometo que eu vou ajustar esse slide antes de mandar para vocês, tá bom? Eu não tinha visto esse erro, tudo bem?
Tá, e quais são os desenvolvimentos no front HAL ultimamente? Ultimamente, o que a gente pode dizer é o seguinte: o front HAL, baseado em micro-ondas, devido à expansão de largura de banda no front HAL, para te encaixar um sinal de 20 MHz digitalizado na opção 8, tu precisa de Full Canal Split, tu precisa de 2.5 gigabits de capacidade no teu enlace de micro-ondas, o que geralmente implica no enlace de micro-ondas com uma banda de 500 MHz. Mas existem algumas soluções proprietárias, como uma solução da Infinera, que consegue encaixar 7.5 gigabits em 70 MHz, ou seja, ela consegue transmitir 60 MHz de um sinal 4G operando sobre o Functional Split opção 8, como a gente falou anteriormente. Então, o front HAL ele acaba também podendo utilizar micro-ondas com uma certa aceitabilidade, certo? Fora que isso aqui foi para a opção 8. Se eu diminuir para a opção 6, onde as demandas caem por 10 vezes, até sem usar essa opção da Infinera, eu posso transmitir até 200, 400 MHz de banda 4G tranquilamente num front HAL baseado em micro-ondas, tá bom? Então, isso também tem sido pesquisado. Em termos de front HAL micro-ondas, é atualmente menos implementado que fibra, mas essas soluções, como a solução da Infinera bem aqui, parecem trazer ganhos interessantes para o front HAL baseado em micro-ondas, tudo bem? Na opção 6, eu até falo aqui que eu conseguiria um sinal 4G com 400 MHz, sem essa solução proprietária da Infinera aqui, certo? Então, isso foram as alternativas baseadas em micro-ondas. Alguma dúvida? Tá, a aula está acabando, vou dar mais um tempinho. Não, beleza. Então, eu vou passar para a nossa última alternativa, certo? Que é a comunicação baseada em satélite. Tecnicamente, a comunicação baseada em satélite também é micro-onda. A diferença é que tu não vai estar trabalhando com retransmissores ou estações fixas terrestres. O teu retransmissor ele vai estar no espaço, em órbita, certo? Então, a vantagem dela é que ela consegue cobrir amplas regiões e ela basicamente está disponível globalmente. E o tempo de implantação é relativamente rápido, principalmente porque já tem muitos satélites por aí, muitas vezes é só questão de alugar a parte do funcionamento de um, tá bom? Mas pode não ser se tu tiver que construir o satélite, tá? Só para ficar claro, tudo bem? Então, a comunicação por satélite, ela torna-se uma opção boa, onde o custo de instalar uma solução com fio supera muito o custo, o ganho econômico que tu teria por fornecer uma internet com alta capacidade, vários Mbps para o usuário, certo? E a gente também tem aplicações em cenários de mobilidade, como navios de transporte, aviões. Por quê? Porque como é que tu vai fazer um avião que está voando, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil se conectar com uma rede celular? Não dá, mas dá para se conectar com um satélite para prover acesso a dado para os usuários dentro do avião. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, essas tecnologias de backhaul e front HAL baseado em satélite, elas têm essas características. Quais são as taxas que eu posso atingir? Bom, geralmente as taxas de dados que eu vou atingir variam entre 10 a 50 megabits no backhaul atual. Só que o maior problema do satélite é a latência, porque o que ocorre é o seguinte: os satélites eles estão em órbita, então o sinal ele tem que ir até o satélite e voltar. Se o satélite estiver na posição mais ideal possível, que é ele ficar parado em relação ao mesmo ponto na Terra constantemente, isso significa que ele está numa órbita geoestacionária. E em órbita geoestacionária, o satélite está a 36 mil quilômetros de distância. Então, pensa, são 72 mil quilômetros de ida e volta que o sinal tem que percorrer. Então, a latência fica bem alta, certo? Então, geralmente, latência é um dos principais problemas, tá bom? As bandas que o satélite usa varia entre 4 e 6, 10 e 12, algumas bandas em millimeter wave, tá bom? E diferentes bandas estão sujeitas a diferentes condições meteorológicas. Elas são mais sujeitas a efeitos meteorológicos nessas frequências mais altas, tá bom? A atenuação na chuva chega até 24 dB nesse caso. Existem redes de satélites de alto rendimento que elas já vão conseguir atingir velocidades superiores a 100 megas, né? O que acontece é esse High Throughput Satellite. O que ele faz mesmo, galera? Lembra aí?
No caso, ele está com vários módulos, né? Painéis de antenas, que aí cada painel de antena ele tem múltiplas antenas que transmite mais direcional, no caso. Seria como fazer um Aí, beamforming, um negócio isso. assim, né? Ele Exato. cobre a célula, a mesma área, só que aí para isso ele tem cada módulo, cada painel com uma área específica menor, né? Que aí Exato. seria um feixe mais Por isso que ele direcional, consegue com atingir, maior ganho, né? taxas bem maiores, de 100 mega. Só que, pessoal, a gente pode levar isso mais além. Transmissões coordenadas de constelações de satélite, que no fim das contas é que nem fazer um beamforming, só que um tipo de cell free, com vários satélites, por exemplo, podem atingir até 150 megas, com picos de até 200 megas. E futuramente, espera-se que essas constelações de satélite, ou seja, que são satélites que estão em órbitas mais baixas, 900 quilômetros, para diminuir o impacto da latência, por exemplo. Mas tem uma constelação, tem sempre um conjunto de satélites que vai estar te vendo e transmitir para ti. E a comunicação entre eles é fácil, porque como eles estão trabalhando no vácuo, eles podem se comunicar entre si, os satélites, utilizando Free Space Optics, com basicamente a transmissão baseada em luz, sem utilizar fibra óptica, atingindo uma taxa bem alta, certo? Isso aqui são nada mais, nada menos que aquelas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelo Starlink, pela OneWeb, eu acho, certo? Que são essas companhias que estão tentando fazer essas constelações de satélites para prover internet, tá bom? Então, essencialmente, isso pode ser usado como alternativa de fonte RAW no futuro. Por fim, fazendo um comparativo de todas as tecnologias sem fio aqui, eu vou deixar a Dainara apresentar essa parte, que foi ela que desenvolveu essa tabela. No caso, aqui tem a comparação das 4 sem fio que a gente falou, né? Que seria micro-ondas, millimeter wave e sub 6 GHz são tudo micro-ondas, né? Mas eu botei separado aqui porque cada um está operando em frequência diferente, né? Pode estar operando em frequência diferente, então eles vão ter capacidades diferentes, né? O micro-ondas, tanto para o ponto a ponto ou ponto multiponto, ele pode atingir a soma, né? De uplink e downlink, que é upstream e downstream, 2 gigabits por segundo. Aí a satélite, somando as duas, já é bem mais baixa, como a gente pode ver aqui, né? 200 megabits por segundo, nem se compara. A de millimeter wave, né? Como a gente pode transmitir mais dados em pouco tempo, então a gente consegue aumentar, no caso, a nossa taxa de dados para até 20 gigabits por segundo. Esse aqui é um dado específico para essa banda, né? De 71 GHz a 76 GHz. E com isso, cada uma dessas tecnologias também ela vai dividir, mudar o nosso alcance, né? No caso, o millimeter wave a gente pode ter até 3 quilômetros, mas quanto maior a frequência, menor vai ser o alcance. E no caso aqui, a principal vantagem do satélite, apesar dele ter uma taxa baixa e uma alta latência, seria que a gente consegue botar ele em qualquer situação, né? Em qualquer ponto, se a gente precisar, a gente consegue escolher algum satélite, né? Que já Mas está isso, lá. isso é só para um satélite, pessoal. Ainda não está considerando as constelações de satélite que vêm sendo desenvolvidas. Porque essas constelações de satélite... Constelações de satélite já tem vários sistemas com esses, na verdade, né? De constelação de satélite. Já. Mas esses dados, por exemplo, a constelação de satélite, nos dois, ela vai poder atingir 1 giga em cada um. E aí a latência também fica menor, porque elas estão em órbitas menores. Mas, sim, é basicamente isso. Aí Pode o passar, sub Daniela. 3 GHz ele já tem, varia, depende do sistema que a gente está utilizando, mas aí já seria de 250 metros a 10 quilômetros. Aí é basicamente isso, né? Essa tabela. O que teria a menor latência seria o millimeter wave, né? Falando bem aqui. De todas essas tecnologias, o millimeter wave seria a menor latência. Uhum. Então, como a gente viu, né? Cada sistema ele tem vantagens e desvantagens, né? Tipo, o ideal seria se a gente conseguisse colocar uma fibra direta, que aí ela teria tanto uma baixa latência, a gente poderia ter distâncias bem longas e uma alta capacidade. O problema é que, dependendo do custo, né, não dá para ser implantado ainda, ou as pessoas ainda não estão, né, as empresas ainda não querem implantar, ou o custo é muito elevado. Então, a gente tenta buscar alternativas e as alternativas se complementar, né? Por isso que a fibra ela é utilizada até uma parte e as outras tecnologias elas podem complementar o backhaul de fibra, né? O frontahaul de fibra. Então, aqui tem uma análise qualitativa, né? O satélite, por exemplo, ele tem uma cobertura
é muito boa, mas ele já teria alta latência e baixa capacidade. Aí o milímetro wave ele já tem uma baixa latência, mas não tem uma boa cobertura. E assim por diante, né? O sub 6 GHz ele está aqui no meio, né? Entre o melhor dele seria a cobertura, mas a capacidade dele não é tão alta e a latência também não. E os de cabo, né, elas estão nas piores situações, bem aqui. Não tem já tem uma cobertura bem baixa, uma capacidade, pelo menos do GFest, ela já está boa, né? E aí a gente consegue, porque Não. como diminuiu muito a distância, a gente consegue ter uma capacidade de dados um pouco melhor. Sim, mas é o que o professor falou mais latência, cedo né? também. A latência no cabo é mais baixa. No caso, é a latência dele que já está muito boa, mas a capacidade dele já está média, aqui no 5, né? Conseguiu aumentar a capacidade de todas as de cabo, a que ficou melhor foi a GFest, né? Ao custo de diminuir a cobertura. Ela fica muito melhor, porque na GFest o cabo é bem pequenininho, não é? Então a latência fica bem pequena. No caso, então, essas tecnologias elas podem ser usadas para se complementar. Então, uma das soluções, que pode ver nesse outro slide, seria também utilizar um backhaul híbrido, né, de satélite terrestre, que é essa solução bem aqui. No caso, quando a gente tem alguma situação de que a gente não consegue implementar a fibra, a gente pode botar esse satélite, aí ele vai estar entregando fazendo a conexão com a nossa rede para esses locais onde a gente não tem como implementar a fibra. Acho que não sei se o André quer complementar mais alguma coisa. Não. Já deu o tempo da aula, pessoal. Então, perdão por correr agora no final, mas é que a gente tem que terminar essa aula hoje, tá bom? Aí, isso conclui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora, ou Karen, se até tem um tempo melhor para perguntar. Eu acho que então eu vou parar a gravação, né? Tudo bem. Então, pode parar a gravação. Beleza, então.